Então, vamos ver Gênesis capítulo 4, versículo 8 ao 26. O início, ou o subtítulo é O Primeiro Homicídio. Amém. E falou Caim com seu irmão Abel, e sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. E disse o Senhor a Caim: Onde está Abel, teu irmão? E ele disse: Não sei, sou eu guardador do meu irmão? E disse Deus: Que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. E agora maldito és tu desde a terra, que abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. Quando lavrares a terra, não te dará mais a sua força, fugitivo e errante serás na terra. Então disse Caim ao Senhor: É maior a minha maldade que a que possa ser perdoada? Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua face me esconderei, e serei fugitivo e errante na terra. E será que todo aquele que me achar me matará? O Senhor, porém, disse-lhe: Portanto, qualquer que matar a Caim, 7 vezes será castigado. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que não o ferisse qualquer que o achasse. E saiu Caim de diante da face do Senhor, e habitou na terra de Nod, da banda do oriente do Éden, Nod ou Nodê. E conheceu Caim a sua mulher, e ela concebeu e teve a Enoque. E ele edificou uma cidade, e chamou o nome da cidade pelo nome de seu filho, Enoque. E a Enoque nasceu Irade, e Irade gerou a Meujael, e Meujael gerou a Metusael, e Metusael gerou a Lameque. E tomou Lameque para si 2 mulheres. O nome de uma era Ada, e o nome da outra Zilá. E Ada teve a Jabal. Este foi o pai dos que habitam em tendas e têm gado. E o nome do seu irmão era Jubal. Este foi o pai de todos os que tocam harpa e órgão. E Zilá também teve a Zubal-Caim, mestre de toda obra de cobre e de ferro. E a irmã de Tubal-Caim foi Naamá. E disse Lameque às suas mulheres, Ada e Zilá: Ouvi a minha voz, vós mulheres de Lameque, e escutai o meu dito, porque eu matei um varão por me ferir, e um jovem por me pisar. Porque 7 vezes Caim será vingado, mas Lameque 70 vezes 7. E formou Adão, e tornou Adão a conhecer sua mulher, e ela teve um filho, e chamou seu nome Sete, porque disse ela: Deus me deu outra semente em lugar de Abel, porquanto Caim o matou. E a Sete mesmo também nasceu um filho, e chamou seu nome Enos. Então se começou a invocar o nome do Senhor. Amém. Feche os olhos. Vamos falar com o autor dessa escritura. Pai Celestial, aqui estamos a ler sua palavra, o livro, a Bíblia Sagrada. Senhor meu Deus, mas Senhor, se usarmos nosso entendimento e conhecimento e interpretação própria, Senhor, daquilo que aprendemos, estaremos tão errados, tão distantes da tua verdade, Senhor. Então, papai querido, eu peço que o Senhor cumpra aquela promessa do envio do teu Espírito Santo, que nos ensinaria todas as coisas, não havendo necessidade de ninguém nos ensinar, e também nos guiaria em toda a verdade, Senhor. Vem nos ensinar nesta noite, através do teu Espírito Santo, Senhor, que o homem desapareça e o Senhor cresça, para que teus filhos ouçam a tua voz, Senhor. Ó Deus, não me deixa falhar, Senhor. Não me deixe errar nesta palavra tão tremenda, Senhor. Até porque não sou digno de mencioná-la. Mas, Senhor, aqui estou, Senhor, e peço tua misericórdia neste momento. Fala com os teus filhos, Senhor. Que seja o alimento espiritual ao seu tempo. Que seja, Senhor, o alimento para as almas. Que o Senhor diz em sua palavra que nem só de pão o homem viveria, mas de toda a palavra
que procede da boca de Deus. Então, venha falar conosco, Senhor, porque nós necessitamos. E o Senhor também diz que as tuas ovelhas ouvem e conhecem a tua voz. Então, venha falar conosco. Eu peço isso em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Irmãos, podem assentar-se. Aleluia. Vocês sabem, nasceu Caim e Abel. E depois Sete, lá no capítulo 4, descreveu isso. Agora, no capítulo 4, no versículo 8, começa então já o homicídio. Mas ainda não tinha Sete, depois que nasce Sete. Primeiro, o Caim mata o Abel, e o Caim então vai embora. Tem aquele encontro ali com Deus e vai-se embora. Ele começa a edificar coisas, e os filhos dele começam a fazer coisas que até hoje são feitas. Então eles iniciaram tudo isso, os filhos de Caim. Agora, isso não é ruim, a música não é ruim, as edificações não são ruins. Não, pelo contrário, lavar a terra, arar a terra, não é ruim, isso é bom, gera alimento. No entanto, a questão é que eles tinham uma marca. E a marca que Caim tinha, Caim não era filho de Adão, era filho de Eva. Então, o que acontece? Agora para vocês entenderem, quando Deus faz uma promessa para Abraão, de ti farei uma grande nação, da tua semente vai ter multidões. Então, o que acontece? Aí vai o Abrão com a sua esposa Sarai, andando pelo deserto, chegando num determinado lugar, eles tinham o costume de matar o homem. Quando a mulher era muito bonita, matava o homem e ficava com a mulher, né? Então, se ela fosse casada, mas se tivesse um irmão, não tinha problema nenhum, eles apenas levavam. Mas se ela tivesse um marido, fosse muito bonito, eles matavam. E aconteceu que estava o Abrão com a Sarai indo no caminho, e viram ela, acharam muito bonita, e o Abrão mentiu que era irmão dela, que ele sabia o costume daquela terra. Então o rei pega ela, manda preparar, né? E quando chega à noite, Deus vem e fala com ele: tu não toca nela, aquele homem é meu servo, não toca nela, porque a semente que ela tem que receber é a semente dele, tu não toca nela. Aí o rei, eu não sei se é o primeiro ou o segundo, não sei se é o de Ur ou se é o do Egito, que ele diz assim: mas eu não sabia disso. Aí Deus fala para ele: é por isso que tu ainda não morreu, só por isso que tu ainda não morreu. Vejam bem, amém. Agora, passados muitos e muitos anos, Sarai já não é mais Sarai, é Sara. Abrão já não é mais Abrão, agora passou a ser Abraão. E os dois, ele já tem 100, ela 90 anos. E estão os dois de novo andando no caminho na terra de Ur. E chega lá o rei e vê aquela velha muito bonita. Não era velha, ela estava nova. E toma aquela mulher e leva para o seu harém. E Abraão de novo usa a mesma estratégia para não morrer. E Deus novamente fala com aquele rei: a semente que ela tem que receber, aquele é meu servo, meu profeta, e a semente que ela tem que receber é a semente dele. Vocês estão entendendo? Tinha que ser o Isaac, tinha que ser de Abraão, porque a promessa foi feita a Abraão. Agora, a semente em Eva tinha que ser de Adão. Está vendo? Mas não foi, porque foi introduzida uma semente aí, a semente da serpente. Mas que coisa horrível pensar isso, falar isso. Uma cobra? Não era uma cobra, não. Era um dos animais mais astutos, mais espertos que havia no campo. E ele se aproximava do homem. Não tinha casa, não tinha prédio, não tinha edifício. Era tudo, eles viviam ali no Éden, normalmente. Todos viviam. Está entendendo? Amém? Então aquele animal era próximo do homem, até porque o homem continua sendo um animal, só que é um animal racional. Às vezes eu duvido dessa racionalidade, porque os homens de hoje estão pior que os animais, mas tudo bem, continua sendo animal. E então, a serpente e os demais eram animais irracionais, porém o serpente era um animal astuto, que inclusive tinha cordas vocais, falava, tanto que falou com Eva, enganou Eva. Então Eva
descobre que está nua. Quem é que ensinou ela que ela estava nua? O serpente. E ela vai e diz para Abraão, ou relacionou-se com a serpente, agora com o serpente, agora relaciona-se com o Adão. E o Adão descobriu então agora que estava nu também. Está entendendo? E aí, nisto tem uma gestação, porque a primeira semente que a Eva recebe é do serpente. E depois vem a semente do Adão. Houve um adultério ali, por isso que saíram do Éden. Por isso, o motivo de cada cemitério, de cada hospital, de cada presídio, foi aquele ato ali. Não foi uma maçãzinha. Bom, e agora então Eva, vejam bem, agora Eva tem esse menino, nasce o primeiro, eram gêmeos, lembra de Isaac e Jacó e Esaú? Lembram que eram dois, e nascia um primeiro e o outro vem agarrado, o Jacó vem agarrado na perna do Esaú, porque o Jacó sabia que quem nascesse primeiro ganharia a primogenitura, então ele tinha que vir junto, então pelo menos. Então nasce um, depois nasceu o outro, assim como há poucos anos atrás, a Marlene acompanhou, que a Janete, minha prima, ela teve duas crianças, e primeiro nasceu um, depois o outro até virado estava, depois nasceu. Está vendo? Então Eva, quando nasce o Caim, ela levanta as mãos para o céu, porque tudo que sabia era agradecer a Deus, e diz: alcancei do Senhor um varão. Mas não era do Senhor, mas era parte de Eva. Está entendendo? Porque o homem dá a semente, o homem dá o sangue, mas toda a estrutura embora tenha a genética, o código genético igual junto o pai e a mãe, sangue, né, consanguíneo, mas a matéria vem da mulher, a mulher é quem dá a matéria toda para aquele serzinho ali, está vendo? Amém. Então, aquela semente da serpente veio e tornou-se Caim, religioso, altamente religioso. E vocês viram aqui? Ele foi lá e matou o seu irmão. Ele falou Caim com seu irmão Abel, e sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. Por que o matou? Por que ele matou? Porque ele ficou com inveja, ele tinha a semente da serpente, ele era a semente da serpente, ele era assassino. O que o diabo veio fazer? Matar, roubar e destruir, ele não faz outra coisa. Ele não pode fazer outra coisa, mas as pessoas acham que ele pode fazer muita coisa. Tudo bem? Mas ele veio matar, roubar e destruir. Então a semente dele, o que faria? Matar. Só matar. Não podia fazer outra coisa. Mas era a semente da serpente. Porém a serpente, o diabo não pode gerar. Então ele usou a serpente para gerar. Você está entendendo? Glória a Deus, aleluia. Então o Caim mata seu irmão, por quê? Porque o Abel, ele ofereceu sacrifício e Deus aceitou, e o Caim também ofereceu sacrifício e Deus aborreceu. Então ali ele já criou uma raiva contra o seu irmão. Agora vejam bem o que é a serpente, a semente religiosa nos dias de hoje. Agora aqui vocês estão ouvindo sobre a semente de uma serpente que Satanás usou para fazer um homem híbrido, religioso, altamente religioso. É tão religioso que vai passar todo esse tempo, vai passar todos os milhares de anos, e Deus vem tratar com o seu povo, e Deus vem e são abertos os livros, e são julgados grandes e pequenos, e passam um para lá, outro para cá, e essa gente religiosa, semente da serpente espiritual, agora, eles vão fazer o mesmo que Caim fez aqui. Ei Jesus, e nós não vamos entrar, preguei no teu nome, ressuscitei no teu nome. O que ele vai dizer? Malditos, porque a serpente foi amaldiçoada. Você está entendendo? A serpente foi amaldiçoada, e Paulo, no meio da escritura, Paulo diz assim, só o evangelho que nós temos pregado, ainda que nós mesmos, um anjo descido do céu, pregar outro evangelho que seja o quê? Maldito, anátema, maldição.
É maldição por quê? Porque viria um evangelho diferente, seria alterado o evangelho, e de fato é o que aconteceu nos dias de hoje. Aquele evangelho não existe mais. O evangelho de hoje tornou-se gospel. Está vendo? O evangelho de hoje tornou-se uma coisa agradável à vista, aos olhos, tal qual o sacrifício bonito de Caim. A mesma coisa. Está vendo? É perfeito, irmão. Tanto que João, quando João, lá na ilha de Patmos, João estava um monstro, tinha sido queimado no óleo quente, não morreu. Largaram ele lá para morrer trabalhando e os bichos peçonhentos matarem. E aí João tem aquelas visões. E João vem no nosso tempo, e vê os nossos dias, e vê a formosura da mulher, a igreja. Ele vê a perfeição dessa igreja, desse tempo. E João se admira, e aquele que está com ele, falando com ele, o anjo diz: por que te admira, João? Está vendo? Pois bem, a mesma semente da serpente que começou, é a mesma que tem que terminar. Agora em Tessalonicenses, Paulo diz: vocês não pensam que Jesus já está vindo, falando aos Tessalonicenses. Não, antes que se manifeste o homem do pecado, e aqueles que não creram na verdade, Deus vai enviar para eles o espírito do erro, do engano, para que eles creiam na mentira. Que mentira? Aquela mentira da serpente. O que é essa mentira? É você achar que está fazendo algo para Deus e na verdade está indo contra Deus, sem saber. Alguns até deliberadamente vão, porque eles acham que aquilo que eles entenderam, aprenderam é a verdade. E às vezes a gente tem que se fazer uma introspecção. Você tem que olhar para si. O que eu estou fazendo? O que eu estou vivendo? É isso mesmo? Essa é a minha vida? O que é que eu estou fazendo? Será que eu estou de acordo com a verdade? Aí você deve clamar a Deus: Senhor, me ajuda a ouvir a tua voz. Irmão, isso aqui está sendo gravado. Ouça, bota lá de novo, e bota de novo. Você não vai entender na primeira vez, na segunda vez você vai dormir, na terceira vez você vai se entediar, na quarta vez não vai adiantar nada, mas vai ter um dia que você vai ouvir, você vai dizer: glória a Deus, alcançou o seu coração. Por isso que Paulo disse: não subiu ao coração do homem. Então tem que chegar no coração do homem, está vendo? Deus tem que revelar a você, senão passa despercebido. Amém. Agora veja bem: e disse o Senhor a Caim: onde está Abel teu irmão? Irmãos, acha que Deus não sabia? Claro que sabia. Ele é onisciente, sabe tudo. E ele disse: não sei, sou eu o guardador do meu irmão? Está vendo? O que é essa semente da serpente? Ela tem razão diante de Deus. Ou ele é Deus ou não é? Tem que botar Deus na parede. Isso eu ouvi pregações desse estilo, nesse tipo. Está vendo? Semente da serpente é ousada, é ousado. O filho de Deus, os filhos de Deus são ousados quando eles têm a ousadia do Espírito de Deus. Mas não são ousados no intelecto, no seu conhecimento e entendimento. Não são ousados contra Deus. Pelo contrário, eles são ousados para falar de Deus. Está vendo? É diferente. Amém. E disse Deus: que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. Irmão, ali a terra recebeu o primeiro homicídio. Primeiro um adultério, lá no Éden, foram expulsos e houve um sacrifício. Um cordeiro foi morto para cobrir a sua nudez. Agora, o primeiro homicídio, a primeira ação satânica. Está vendo? Agora, na terra, a terra tornou-se maldita. A terra agora estou inventando conferência de eco, conferência de meio ambiente, irmão, isso tudo é diabo. Isso tudo é o diabo. Está vendo?
tentando enganar você, sabe por quê? Porque essa terra vai pegar fogo. A Escritura diz: essa terra vai pegar fogo. Tinha um hino que dizia: essa terra vai pegar fogo. Aonde é que você vai morar? Aonde é que você vai ficar? Está vendo? Está vendo, irmão? Porque são 3 batismos. Primeiro batismo com água lá no dilúvio. Segundo batismo com sangue lá na cruz. E o terceiro batismo com fogo. Fazendo um tipo de você. Você primeiro se batiza. Depois você tem uma vida com sangue, recebe a palavra. Você começa a viver aquela palavra. O segundo batismo, sangue. E o terceiro batismo, o fogo desce e dá força a você. Carimba você para a salvação. E não entristeçais o Espírito Santo com o qual fostes selado. Você está vendo? Você está selado. Você já recebeu agora. É a obra perfeita de Deus. Está vendo? Amém? Aleluia. Agora a terra é amaldiçoada. Agora maldito és tu desde a terra, que abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. Por que que ele era irmão de Abel, se ele não era filho de Adão? Mãe, a Eva era de Adão. Está vendo? Sangue do meu sangue, carne da minha carne, ossos dos meus ossos. Está vendo? Amém? Quando lavares a terra, não te dará mais a sua força. Ficou difícil tirar alimento da terra agora. Fugitivo e errante serás na terra. Não tem paradeiro. Não pode parar, para estar num lugar, já tem que ir para outro, já tem que ir para outro. Não pode parar, quer dominar o mundo e não... Você viu o que espírito é? E temos que abrir uma filial aqui, outra filial ali, e outro grupo lá, e outra matriz, e outra sede. E eles não conseguem. Que espírito é esse? Espírito de Caim, semente da serpente. Você está vendo? Você está identificando a semente da serpente aí? Temos que ter uma filial naquela capital, na outra capital, lá no Japão, lá na Austrália. Nós temos que ter. O que é isso, irmão? Semente da serpente. Sabe por quê, irmão? Porque a obra de Deus é feita pelo Espírito Santo, enviando os seus enviados. Ele os envia. Está vendo? É o bom pastor falando com as suas ovelhas. É ele mesmo. Não é o homem. Não, nós vamos fazer uma organização aqui, irmão Rosa, irmão Alberto, irmão Neymar, nós vamos ajeitar aqui, ó, e um vai ser isso, outro vai ser aquilo, e aí um vai coordenar tal cidade, outro vai coordenar. Isso é a organização do homem. Isso não tem nada a ver com o Espírito Santo. Pegue lá o livro de Atos e veja aonde que eles fizeram isso. Aonde? Filipe, quando ganhou o Eunuco, que igreja que ele abriu? Filipe, quando ganhou Samaria e Judéia, qual foi a igreja, qual foi a catedral que ele levantou? Qual foi? Que sinagoga que ele levantou lá, que tabernáculo bonito, perfeito ele fez? Qual foi? Nenhum. Está vendo? Por quê? Porque o que importava era levar o evangelho. Deixa que Deus dá crescimento. Está vendo? Deus é Ele mesmo quem faz a obra. Aleluia. Glória a Deus. Então disse Caim ao Senhor. Está vendo? A semente da serpente, ela é ousada. Ela é ousada. Ela é petulante. Responde para Deus. E é ousada. É maior a minha maldade que a que possa ser perdoada. Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua face me esconderei. E serei fugitivo e errante na terra. E será que todo aquele que me achar me matará? O Senhor, porém, disse-lhe: portanto, qualquer que matar a Caim, 7 vezes será castigado. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que não ferisse qualquer que o achasse. Irmão, escute bem, não é a sua parte condenar, não é a sua parte matar espiritualmente, não. Você só tem que amar o seu irmão, você só tem que perdoá-lo, você só tem que ajudá-lo.
é com Deus. Será que fulano vai para o céu? Será que ciclano? Será que Beltrano? Irmão, não perguntem para mim, porque se perguntar para mim eu digo vai. E o fulano vai também. E o meu vai também. Para mim todos vão. Não, não, senhor. Eu não fecho porta para ninguém. Para mim vão sim. Amém? Glória a Deus. Quem vai definir se entra ou não é o Senhor, é Ele. Mas aqui por mim vai. Vai. Está entendendo? Aleluia. Glória a Deus. Por quê? Porque você não é cainita. Você não é semente da serpente. Você já notou como gosta de julgar? 30 dias na disciplina. O irmão não vem na Santa Ceia, está afastado. O outro está no banco. O outro isso, o outro aquilo. Que negócio é esse aí? O que disse Paulo? Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Amém? Glória a Deus. Aleluia. O Senhor, porém, disse-lhe: portanto, qualquer que matar a Caim 7 vezes será castigado. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que não ferisse qualquer que o achasse. E saiu Caim de diante da face do Senhor, e habitou na terra de Nod, ou Nodê, da banda do oriente do Éden. Agora, irmão, aí é que está, as pessoas confundem tudo. Eles tem um irmão que eu amo muito ele, até por sinal, não, todas as pessoas que eu amo não precisam concordar comigo. Não precisa. Podem discordar. Está entendendo? Não tem problema nenhum. Cada um tem a sua opinião. Eu fico com a escritura. Aí você vê, ó, essa saída de Caim diante da face do Senhor e habitar na terra de Nod, da banda do Oriente. Alguém disse assim: mas então Caim foi para essa terra, já tinha gente lá. Não. Eva é mãe de todo vivente. Está entendendo? Adão não é pai de todo o vivente, mas Eva é mãe de todo o vivente. Por isso que a Bíblia fala: porquanto seu nome será Eva. Adão falou isso, porque ela é mãe de todo o vivente. Está entendendo? Isso fazendo menção a Caim, que não era de Adão, mas de Eva era. Amém? Então, agora, essa saída de Caim diante da face do Senhor, isso pode ter levado muito tempo. Nesse meio tempo, Adão e Eva tiveram filhos, isso passou-se. Amém? Agora, lá na terra de Nodê, e conheceu Caim e a sua mulher. Agora, isso não diz que foi lá na terra de Nodê, mas ele foi para lá, da banda do Oriente. Agora, isso passou-se muito tempo. Agora, Adão e Eva, vai dizer aqui que ele teve mais um filho, Enoque. Agora, mas só teve Enoque. Como é que o Caim achou uma mulher? Irmão, a genealogia da Bíblia não entra mulheres. Está entendendo? Não entra. Tanto que lá no Novo Testamento, quando em Mateus são descritos os homens, a genealogia dos filhos de Deus, aí ali tem 3 mulheres, é a Ruth, a Raabe e a Maria. Ali tem 3 mulheres. Está entendendo? Mas as outras não aparecem mulheres. Você entende? Homens. E então, na genealogia, lá no princípio, é a mesma coisa. Não entrava. Então 7, quando Adão e Eva tiveram 7, eles também tiveram filhas. Então Caim tinha que se casar com uma dessas mulheres. Está entendendo? Agora veja bem, e para você ver. E conheceu Caim a sua mulher, e ela concebeu e teve a Enoque. O que fez Enoque? Edificou uma cidade. Olha só. Está vendo? O Filho de Deus preocupa-se com o eterno. O Filho de Deus, ele se preocupa com a vida lá no Éden, a eternidade na presença de Deus. Não é o que você quer? Não é o que a palavra te ensina? Olha, levantai vossas cabeças, próxima a vossa redenção. E a noiva diz, e a igreja diz: ora vem, Senhor Jesus. A noiva quer ir embora daqui, ela quer ir para casa, ela sabe o que vai acontecer aqui. Porém, a igreja religiosa, ela quer tudo aqui, as bênçãos todas aqui, tudo aqui. Você está entendendo por quê? Porque era isso que a semente da serpente faz. É isso que o filho de Caim fez de primeiro.
teve Enoque, e ele edificou uma cidade e chamou o nome da cidade pelo nome de seu filho, Enoque. O Caim chamou o nome da cidade pelo nome do seu filho Enoque. Quem fez a cidade? O Enoque. Está vendo? E a Enoque nasceu Irade, e Irade gerou Meujael, Meujael gerou Metusael, Metusael gerou Lameque, e tomou Lameque para si. Olha aqui, irmão, onde começa a coisa. O que disseram para Jesus? Disseram assim, você está falando aí sobre o homem, a mulher, coisa e tal. E aí ele disse para Jesus, mas Davi teve várias mulheres. O outro, o Salomão, o rei Salomão teve mais de 1000 mulheres. Aí o que Jesus respondeu a eles? No princípio não era assim. Você está vendo, irmão? Olha aqui onde começou o estrago. Olha onde começou. Então Metusael gerou Lameque, e tomou Lameque para si 2 mulheres. Você viu onde já começou a coisa? E o nome de uma era Ada, e o nome da outra Zilá. E Ada teve a Jabal. Este foi o pai dos que habitam em tendas e têm gado. E o nome do seu irmão era Jubal. Este foi o pai de todos os que tocam harpa e órgão, ou seja, o mestre das músicas. Por quê? Porque a semente da serpente foi usada por Satanás, e este é a árvore do conhecimento do bem e do mal, e este Lúcifer, e este era o líder da adoração do céu. Você está entendendo? As pessoas não entendem o que é essa escritura, pensam que é um conto, é uma história, para dominar as pessoas, para mantê-las numa segurança que eles inventaram. Não, a segurança é a palavra, mas tem que ser a verdade. Por isso está escrito, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Não é o grande homem, o grande pregador. Por isso que você vê essas pessoas aí contando histórias bíblicas. Olha, a vida é um estrago, uma vergonha total. Uma total vergonha, porque eles não cumprem a palavra. Mas, no entanto, são lindos os louvores. É linda a adoração que eles fazem. Porém, Deus não recebe, é que nem Caim. É semente da serpente, Deus não recebe isso, não. Deus não está recebendo essa adoração. Deus não está recebendo isso, porque Ele quer os verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Não é só conhecimento, está vendo? E Zilá também teve a Tubal-Caim, mestre de toda obra de cobre e de ferro. E a irmã de Tubal-Caim foi Naamá, e disse Lameque às suas mulheres, Ada e Zilá, ouvi a minha voz, vós mulheres de Lameque, escutai o meu dito. Olha só, por que lá no dilúvio, houve o dilúvio? Porque eles eram altamente religiosos, eles conheciam a verdade e se cobriam com a verdade. Por isso Jesus disse que no tempo do fim seria como nos dias de Enoque, de Noé. Como foi nos dias de Noé? Altamente religiosos. Como está o mundo hoje? Altamente religioso. Está vendo? Se cobre com a Bíblia. Você vai pregar para as pessoas, qualquer coisinha já se cobre com a Bíblia. Você não consegue falar mais nada, qualquer coisinha eles se cobrem com a Bíblia. Está vendo? Quem é que se cobriu? E disse Lameque às suas mulheres, Ada e Zilá. Já está o erro aqui. Ouvi a minha voz, vós mulheres de Lameque, escutai o meu dito, porque eu matei um varão. Olha só, quem é que mata? O diabo, irmão, por me ferir, e um jovem por me pisar. Olha só, já matou 2. E agora ele quer proteção, porque haverá vingança. Todo sangue clama por uma vingança. Porque 7 vezes Caim será vingado. Deus botou um sinal em Caim, que 7 vezes quem tocasse nele seria vingado. Mas Lameque 70 vezes 7, ou seja, eu tenho que ser mais protegido ainda por essa vida. Eu sirvo a Deus, eu canto para Deus, eu fiz jejum, eu fiz oração, eu fui na Santa Ceia, eu fui em todos os cultos, eu fiz, e eu como aquele jovem, desde a minha meninice eu sou fiel, eu cumpro os mandamentos, eu dou meus dízimos, minhas ofertas, e eu isso, e eu aquilo outro, e Deus conheceu o coração dele.
Está vendo? Estava diante da palavra, que mais aguda que espada alguma de 2 gumes, ou seja, não tem espada igual ela, que penetra na divisão da alma e do espírito. A alma e o espírito é uma coisa só, pois a palavra consegue dividir. Está vendo? E quando ele fala diante da palavra, a palavra diz: discerne o seu coração, conhece. E o que aquele moço fez? Não pôde seguir a Jesus. Ele não era uma semente eleita, ele era semente da serpente. Você está entendendo? E essa semente da serpente gerou, criou, levantou cidades, música, e foi fazendo coisas em volta, e virou o quê? Agentes do mundo. Então Deus não tem nenhum compromisso com agentes do mundo, não. Deus tem compromisso com a sua descendência de Enoque. Aí se perdeu tudo, né? É 7, aí vem até Enoque é arrebatado, aí vem o Noé, único justo, porque o resto era tudo religioso, maldoso, assassino, matador. Lembram da Torre de Babel? E assim por diante. E agora o Noé, o único que é correto, Deus então chama ele: vou destruir isso aqui tudo. Eles estão usando o meu poder, eles estão usando tudo, eles estão usando as garantias que eu dei para o tataravô deles lá, o Caim. Eles estão utilizando contra mim. Hoje não é o que eles dizem, não é o que eles usam contra Deus, a palavra de Deus mesmo, as promessas de Deus. Nem tem um hino, eu acho lindo aquele hino: eu sou filho da promessa, é bonito, mas o que é filho da promessa? É quem vive essa palavra. Amém? Então, aí é que se perde toda a coisa. Amém? Aí é que se perde. Então, aí Deus então se aborreceu de ter feito, até se arrependeu, diz a Escritura, que ele até se arrependeu de ter feito a raça humana e destrói tudo. Fica só 8 vidas, 8 almas. E ali recomeça tudo de novo. Está vendo? Mas o diabo, ele tinha que vir num. Tomou Cão, e através de um pecado muito grave, que eu não vou nem falar aqui para vocês. Então, Cão, e ali continuou de novo a semente da serpente, e essa semente da serpente, ela se multiplica muito rápido, e ela domina muito rápido, porque os filhos de Deus são o quê? Cordeiros, ovelhas. Você está entendendo? Aleluia! Então Deus vem tratando só com eles. Aí chega lá e vê um homenzinho, marido de uma mulher, amaldiçoada fisicamente, não podia ter filho, mas ele era fiel. Quem é que deu aquele espírito fiel para ele? O próprio Deus. Está vendo? Esse homem chamava-se Abrão, mas ele creu quando Deus disse: sai do meio da tua parentela. Ele saiu. É assim que Deus quer. Você está ouvindo a voz dele? Tomou uma decisão, ainda que seja difícil, ainda que você não saiba aonde vai dar. Entretanto, se o assíduo do Senhor está contigo, fique tranquilo, porque Ele vai cuidar de você. É assim que Ele fez, é assim que Ele faz, e é assim que Ele fará sempre. Sempre. Amém? Então esse Abraão foi tão sincero com Deus, que Deus disse: de ti, da tua semente, farei uma grande nação. E agora Deus vem tratando com essa semente. E Abraão foi tão sincero que Deus disse: agora vai lá, Abraão, pega a tua semente, leva lá na montanha, faz um sacrifício. E Abraão não pensou 2 vezes. Nem para Sara ele contou. Ele pegou o menino, nem o menino sabia. Pegou as lenhas, pegou o menino e foi indo. E alguns servos, aí depois ele disse: vocês fiquem por aqui, nós vamos seguir sozinhos. Aí quando chega numa altura, o menino diz: papai, está aqui a lenha, está aqui o fogo, cadê o cordeiro? Abraão estava pronto para dar a promessa. Está vendo? A coisa que ele mais amava para Deus, porque ele sabia que Deus deu. Ele era velho, com 100 anos, quando Deus deu aquele filho, e Deus o tornou jovem de novo, pois Deus poderia fazer aquilo outra vez. E Deus, vendo aquela
confiança, fidelidade, fé com obra. O que Deus faz? Para. Agora eu vi que é fiel. O anjo disse para ele: agora eu vi que é fiel a Deus. Aí Deus fala com ele: por ti serão benditas todas as famílias da terra. Ali então Deus vinha tratando somente com a descendência, era Isaac e ponto. Isaac, Jacó caiu em Israel e encerrou o negócio. Ali Deus abriu o leque para que nós fôssemos encontrados. Você está entendendo por quê? Porque a mãe de todo ser era Eva. E Eva era de Adão. E Adão de Deus. E Deus não perde. Agora, para provar que isso era tão pouquinho, apenas uma sementinha, que Deus dá 70 semanas de trato com Israel. E no meio da última semana, 69, 79, Deus para a semana. Deus parou, está lá em Daniel, Deus parou a semana. Parou o trato com eles. Botou uma pedra na esquina, uma pedra. Por que era uma pedra, irmão? As pessoas pensam que era uma pedra bonita, uma pedra formosa, uma pedra linda. Irmão, era um tropeço, irmão. Outro dia eu estava falando com o irmão, olha só. Primeiro, Mariazinha morava lá na cidade, José morava em outra cidade. Aí José se encontrou com ela, gostou dela, pronto, vou vir casar com você. E José para um lado e Maria para o outro. José trabalhando, eles tinham que trabalhar, e Maria no outro. Depois José vai se encontrar com ela, Maria já com um volumezinho na barriga. Que isso? Que isso aí, Maria? Ah, José, aconteceu isso, o anjo veio e falou comigo, tá? Mas ele pensou: eu aceito, eu amo ela, mas e os outros? E os outros? Sabem que eu não estava aqui. Meus familiares sabem que eu não estava aqui. Como que eu vou explicar essa barriga? Eu vou embora na noite, na escuridão, vou me escapar. Aí vão dizer que eu fui o malvado e ela, coitadinha, ficou grávida. Eu vou me escapar para eles não irem contra ela. Deus vem e diz para ele: não tema, José, receber Maria como tua esposa, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Oh, Senhor, ali está a pedra, não dava para receber isso. E aí a criança vem. Era uma criança normal, até os 12, quando ficou presa, ficou perdida no templo e ensinava os mestres. Aí foram lá e levaram ele para casa. Depois, nos 30 anos, trabalhou, ajudava seus irmãozinhos, ajudava no sustento da casa, provavelmente carregando toras de madeira, já preparando o ombro para aquela cruz. E ali estava ele, e de repente, nos 30 anos, larga tudo e sai para encontrar um outro doido lá, que era filho de um sacerdote, um pequeno sacerdote, Zacarias, e profeta. Aí, como sacerdote, tinha que morar bem, o povo dava, se alimentar bem, o povo dava, e vestir bem. Era isso a vida dele. O que acontece com esse moço? Morar onde? No deserto, um eremita. Não tinha casa, deixou a casa boa que eles tinham. A maioria do povo não tinha casa, mas a descendência de sacerdote tinha. Vestir-se muito bem, porque eles recebiam, o povo dava. Se alimentar muito bem. Olha só, morava no deserto, se vestia de pele de animal, comia gafanhoto e mel silvestre. E o pior ainda, ele fazia o que nunca foi feito no meio do povo de Israel, que era submergir as pessoas na água. Imagina a roupa de couro dele, do deserto, noite e dia, o cheiro que não ficava. E ele batizava as pessoas. E foram lá os sacerdotes para ver se o convenciam a trazer, porque ele era de descendência boa, de descendência, né? Lá de Arão, coisa e tal. Vamos trazer esse homem. Vamos lá convencer. E chegaram lá com autoridade os seus guardas
sacerdotais e o sacerdote, o sumo sacerdote. Com que autoridade tu faz isso? O que tu está fazendo, homem? Tu pode voltar para lá, vem para nós e tu vai ter a vida maravilhosa. Vem, pode vir, basta tu largar isso tudo. Vem. Sabe o que ele disse? Ô irmão, um homem cheio do Espírito Santo, aí está a ousadia do alto. Ele olhou para aqueles sacerdotes, para aquelas autoridades e exclamou: raças de víbora, ou seja, sementes da serpente. Está vendo? Quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? O machado está à raiz, e toda árvore que não der fruto será cortada e lançada no fogo. Irmão, você acha que isso mudou? Não mudou de jeito nenhum. Amém? Aleluia. Mas estava ali o tropeço. E aí o outro que trabalhava, que ajudava a família, bom, foi aceito na comunidade. José era muito bom, Maria muito decente, então foi aceito. Então lá, chega nos 30 anos, vira vagabundo. Virou vagabundo, largou tudo e se foi lá se encontrar com o outro eremita, pior ainda. Só não era preso porque não tinha crime que ele cometesse, senão já tinha matado João há muito tempo. E o rei gostava dele, então não tocavam nele. Mas Satanás é astuto. Ele usou o próprio rei para matar João. Amém? E agora, chega lá e larga tudo e vai se encontrar com o outro. Pronto, enlouqueceu. Aí vai para o deserto, 40 dias. Aí quando volta do deserto, o que ele faz? Pega mais 12. Pedro pescador, o outro cobrador de imposto, o Lucas era médico, o José era político, era um tipo de publicano da época, e assim por diante, viraram tudo vagabundo, andava para lá, ele ia para Galiléia, ele ia para Judéia, ele ia lá para o Rio Jordão, eles iam, tudo atrás dele. O que aconteceu, irmão? Pedra! Não dava para receber aquilo, continuava o templo de Salomão, continuava a sinagoga, então não dava para receber aquilo ali, porque tudo que foi determinado lá no Velho Testamento ainda estava acontecendo, só que eles não viram que tudo que acontecia desde a saída do Egito, desde Moisés, era apontando para aquela vida que estaria diante deles, que Deus faria um templo para nele habitar. E quando ele disse para Davi disse: vou fazer um templo para habitar a tua arca. Ele disse: que casa você pode fazer para mim, Davi? Eu não habito em templo feito por mão humana. Está vendo? Dizendo, mostrando que ele faria um templo para ele habitar, para a sua habitação. Por isso, quando ele leu o livro do profeta Isaías, ele leu só uma parte do versículo, quando ele abriu na sinagoga e disse: o Espírito do Senhor está sobre mim. Amém. Aleluia. Então não puderam receber, ele era uma pedra. Então nos dias de hoje é a mesma coisa. Então Deus coloca uma pedra, e então aquela palavra que vinha tão perfeitamente com eles, agora, o que Jesus disse? A principal pedra da dobrada, da esquina. Por quê? Porque vem agora pegar, buscar o que se perdeu lá no tempo da Eva. Está vendo? É onde nós entramos, gentil. Gentil, você ganhou uma semana para ser salvo. E estão achando que são importantes. Os cantores de hoje, cantava no mundo, agora canto para Jesus. Parece que Jesus precisa do canto dele. E tem outros cantores gospel que fazem os seus shows. Deus maravilhoso, e Deus é bom, e Deus está comigo. Deus está em sua palavra, meu irmão. Deus está em sua palavra. Amém? Mas palavra de vida, é sangue, tem que ser sangue, senão não é. Amém? Glória a Deus, aleluia. Vou correr aqui, irmão. Estou conseguindo sair daqui, mas vamos lá. Amém? Então você entendeu que era difícil de receber naquele tempo, é difícil de receber hoje. Então Deus abriu um parênteses, abriu uma misericórdia, mas essa misericórdia está se fechando, porque essa pedra de esquina leva de volta essa palavra ao seu Israel. Está vendo? E o povo gentil vai ficar aqui cantando hino, chamando-se de irmão, de crente religioso, de evangélico, sei lá o que for,
vão continuar fazendo as mesmas coisas, e dom espiritual, e curando, e pregando, e orando, e jejuando, e marcha para Jesus, e coisa e tal, vão continuar fazendo as mesmas coisas, porque eles não quiseram pegar o azeite suficiente para na escuridão ficarem na claridade, quando o noivo chama, eis aí o noivo, sair-lhe ao encontro. Está vendo? E o azeite é a palavra revelada, é o Espírito Santo vivendo em você. Aleluia! Glória, glória a Deus. Então, essa palavra retorna ao povo israelita. Terminou esse pedacinho aqui, ó, que era de Eva. Terminou a salvação aqui. Ah, irmão, mas vai continuar? Não, vai continuar não. É por isso que as pessoas estão morrendo aqui. É por isso que as pessoas estão se matando aqui. Irmão, me perdoem, vai ficar gravado isso aqui, mas vou ter que falar. Vai acontecer uma matança tão grande aqui no Brasil. Você não tem noção, e não vai ser por doença. Tá? Esse conflito político, isso aí vai longe ainda. Porque não é um conflito político, isso aí é uma coisa espiritual. O mundo todo está nesse turbilhão. Por quê? Porque tem que vir um líder na terra para resolver tudo. Está vendo? E tem que ser a nível de Jesus, um cara que resolva mesmo, tenha dinheiro mesmo, que tenha dom, que faça milagre mesmo, tal qual está lá em 2 Tessalonicenses, tá? E as pessoas estão brincando e a palavra de Deus está sendo falada e eles estão achando que são só contos religiosos, que é só mais uma grande pregação. Irmão, não sou um grande pregador, eu não sou nada, não sou ninguém, a palavra é dele, tudo que eu falo é dele. Amém? Mas só para encerrar, vou terminar a leitura, já estamos com 51 minutos. Amém? Aleluia! Aleluia! Agora você vê, quando o Lameque diz isso, que 70 vezes 7 seria amaldiçoado, olhe só, quem tocasse nele, você pega aqui, ó, o Lameque, ele mata 2, matei um varão por me ferir e um jovem por me pisar. Ele mata 2. Olha a semelhança com o homem que inventou esse sistema religioso aqui, lá no início, no 1º século, chamado Constantino, o imperador. Para ele se tornar imperador, o que ele fez? Matou 2 irmãos. Está vendo, irmão? Está vendo mesmo o diabo? E as pessoas seguem essa coisa, essa liturgia romana, seguem isso. Toda a igrejinha que abre, ela tem um pouco daquela liturgia romana, ela tem um pouco. Toda, primeira coisa que tem é um nome. Nós somos a igreja tal, está entendendo? Já está ligado lá. Então o que esse homem fez? 2 mortes. O que Lameque fez? 2 mortes. Aqui começou a religião. Aqui começou a cobrança de Deus. Está vendo? Mas eu vou mostrar para vocês onde estão os filhos de Deus. Tem os filhos de Deus, tem os verdadeiros. Deus sempre tem os seus verdadeiros. E tornou Adão a conhecer a sua mulher. E ela teve um filho e chamou o seu nome. Você acha que isso é por acaso, irmão? 7. Está vendo? Uma alusão ao nosso tempo, na 7ª era, quando a religiosidade estivesse em alta e cobrança de Deus e achando que já tem tudo de Deus, aí vem Deus e diz, não sabe que é pobre, cego, miserável e nu. Está vendo? 7, Laodiceia, 7ª era. Amém. Aleluia. Aleluia. E ela teve um filho e chamou seu nome 7, porque disse ela, Deus me deu outra semente em lugar de Abel. Ué, só um pouquinho, Eva. Eram 2 sementes, era Caim e Abel. Agora Eva sabe a verdade, porque ela não disse, Deus me deu uma semente no lugar das 2 sementes que eu tive. Não, ela só falou de uma semente, porque agora ela sabe. Agora os seus olhos foram abertos, agora ela sabe que aquela semente que ela teve antes não veio de Deus, era a semente da serpente. Deus. Está vendo? Então essa semente religiosa não provém de Deus,
não vem de Deus, de jeito nenhum, de forma alguma, porque tanto que ela não reconhece a palavra de Deus, ela usa a palavra de Deus para cura, para bênção, para dom, para tudo, ela aproveita, mas quando chega na hora de obedecer a palavra, ela se levanta contra ela. Está vendo? Porque é uma semente da serpente. Amém? Aleluia, Deus me deu outra semente no lugar de Abel. Exatamente, no lugar de Abel, porque de Caim não. E por quanto Caim o matou, Caim matou a outra semente. Então Caim ela não reconheceu mais como semente. E agora em João está escrito em 3,12, 1 João 3,12, Caim era do maligno. Você está entendendo? Eva já disse aqui. Amém. E a Sete mesmo também nasceu um filho e chamou seu nome Enos. Então, olha quanto tempo se passou. O Sete nasceu, eles tiveram muitos outros filhos, né? Adão e Eva. E agora Sete cresceu e teve uma esposa e teve filho. Olha quanto tempo se passou. E chamou seu nome Enos. Então, depois de Sete, então se começou a invocar o nome do Senhor. Está vendo? O que você tem que invocar agora? O nome do Senhor. Você sabe que nome é esse? Em Lucas 24:48 ele diz: tudo que vocês fizerem, façam em meu nome. Eu vim em nome do meu Pai. O Espírito Santo virá em meu nome. Ué, qual é o meu nome? Jesus. Você sabe que nome é esse? E esse nome é respeitado em cima no céu, debaixo na terra. Está vendo? E a esse nome é dado todo o poder no céu e na terra. Que nome é esse? Jesus. E o que Pedro disse? Saiba, pois, toda a casa de Israel, que a esse Jesus que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Então, Pai, Filho, Espírito Santo agora é Senhor Jesus Cristo. Está vendo? Depois de Sete, retomou-se a adoração a Deus. Irmão, que Deus abençoe a sua vida, que Deus guarde você. Se você não compreendeu muito bem, ouça de novo. Eu faço isso, irmão. Eu faço isso. Amém? Está sendo gravado. É porque Deus tem filhos para alcançar. Amém? Você é um deles. Ouça de novo. Não tenha. Amém? Você vai fazer algum trabalho, coloca lá. E vai fazer o seu trabalho. Amém? Aleluia. Que Deus vai, em algum momento, abrir o seu entendimento. Amém? Irmão Rosa, passa aqui para fazer um encerramento.